Pedro havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Ele chega, encosta o barco. Certamente seu semblante estava triste, de preocupação pelas contas que teriam que pagar, pela comida que teria que colocar à mesa. Mas naquele dia, como talvez muitos outros dias, foi a sua tentativa mais uma vez fracassou. Ele não conseguiu alcançar o objetivo, o qual ele entrara no mar para conquistar. Mas o interessante é que Jesus estava na praia ensinando a multidão, pregando. Quando ele vê o barco de Simão, ele entra no barco. Certamente ele pede permissão para pregar de dentro do barco para a multidão, porque a multidão vai apertando, vai oprimindo, vai apertando. Então, creio que Jesus viu aquele barco como um refúgio na mente de Simão. Mas, na verdade, o milagre já estava reservado para aquele homem. Então, Jesus prega, depois que ele termina, ele fala para Simão: vamos ao alto mar? Lance a rede. Simão, Senhor, mas eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Lança de novo, mas dessa vez lança do outro lado. Aí ele disse, então, sobre a tua palavra eu farei. Eu lançarei a rede. Ele não questionou, porque ele tinha ouvido a pregação de Jesus. Ele viu que Jesus não era um homem comum. Ele viu que Jesus não era simplesmente um falador, uma pessoa que encanta a multidão. Não, ele tinha palavra, ele tinha virtude. Existia algo diferente ali, a qual ele não duvidou da palavra do mestre, ele obedeceu. Então, quando ele lança a rede, ele não consegue puxar. Observe que a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o lugar que ele lançou também era o mesmo. E qual foi a diferença? Por que antes ele não conseguiu pegar e de repente a rede sai cheia que ele não consegue puxar? A diferença é Jesus. Jesus estava no barco e quando Jesus está no barco, tudo muda, tudo é diferente. Lembra do barco em alto mar? A tempestade que Jesus acalma? Tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Pois é, a diferença era Jesus no barco de Simão. A ordem de Jesus. Quantas vezes Jesus nos dá uma ordem para acalmar o nosso coração e nós não queremos ouvir? Nós insistimos em nos preocupar, insistimos em tentar resolver tudo à nossa maneira, nos desgastamos e aí, último caso, depois de ter recorrido a tudo quanto é recursos terrenos e nada dá certo, em último caso a gente lembra, eu vou orar. Errado. Ah, se nós entendêssemos que a fé, ela precisa ser ativada a partir de nós, a partir do primeiro instante, não no final. Nós não precisaríamos incomodar tantas pessoas. Muito pelo contrário, elas que nos procurariam para saber como foi que nós conseguimos isso. Como foi que você conseguiu colocar o seu filho nessa escola? Como foi que você conseguiu essa vaga nessa empresa? Como foi que você conseguiu comprar este carro? Nossa, como foi que você conseguiu construir essa casa? O segredo é Jesus. Ah, Jesus faz toda a diferença. Jesus faz toda a diferença na nossa saúde, nas nossas finanças, em tudo que nos cerca, porque Ele está interessado em nos ajudar. Nós é que muitas das vezes ignoramos isso. E a bênção foi tão grande que ele não conseguiu puxar, teve que chamar os barcos do lado e ele distribuiu a bênção quando ela chegar. Distribua com as pessoas que estão à sua volta, que estão vendo as necessidades, talvez até já te socorreram alguma vez, ou você também já socorreu. Eu declaro que a partir do momento que você entender que Jesus está no seu barco e você clamar por ele, então a bênção será tanta que você irá retribuir, repartir, dividir com a sua parentela, com seus vizinhos, com seus amigos, e eles vão ver Jesus agindo na tua vida. E aí é que está o mais interessante, é que eles vão desejar o mesmo Jesus que te ajudou. Não somente pelas bênçãos, mas porque a vida sem Jesus ela não tem a menor graça. Viver sem Jesus não faz sentido. Não sei como tantas pessoas conseguem sobreviver uma vida,
Eu acredito que uma vida vazia, fraca. Mas olha, chama Jesus hoje para te ajudar e a sua vida vai mudar. Amém? Deus abençoe e até a próxima.